Olha só, todo ano a gente tem a campanha da Fraternidade da Igreja Católica, né? E ela sempre pega um tema social bem importante. Só que a de 2026, essa tá dando o que falar. Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem crítica que está sendo feita sobre como a campanha está abordando a crise de moradia no Brasil. Vamos tentar entender essa polêmica toda? O tema oficial, então, é fraternidade e moradia. A proposta, pelo menos no papel, parece bem direta, né? Usar a fé como uma força para encarar uma das crises sociais mais sérias que a gente tem no país. E o tamanho do problema, olha, é gigante. A gente está falando de 6,2 milhões de famílias sem ter onde morar direito. Pensa bem, isso não é só um número numa planilha, é a realidade que dá o pontapé inicial para toda essa discussão. Mas aí que o negócio começa a ficar mais complexo. Porque a questão não é só o que está acontecendo, mas por que está acontecendo. E o texto da campanha não só mostra os números, ele aponta o dedo para as causas. E é exatamente aí, nesse diagnóstico, que mora toda a controvérsia. Então vamos por partes. Primeiro, vamos entender o que a própria campanha diz. Qual é a leitura que o texto base faz do problema? E segundo o documento, essa crise não atinge todo mundo igual, não. Ela tem um alvo muito claro, sabe? Pega muito mais pesado para cima das famílias de baixa renda, das mulheres que tocam a casa sozinhas e, claro, da população preta e parda do Brasil. E aqui tem um ponto que é chave na análise deles. A campanha argumenta que o problema hoje não é nem tanto a falta de casa para todo mundo. A grande questão é o que eles chamam de ônus excessivo com aluguel. Traduzindo, o problema é de bolso. O salário simplesmente não dá conta de pagar o aluguel. Ok, se o problema é grana, de onde ele vem? Bom, segundo a campanha, a raiz do problema é mais funda. O diagnóstico deles aponta para fatores sistêmicos na nossa economia e na nossa política. E para deixar isso bem claro, o texto base traz um dado que, olha, é de cair o queixo. Eles pegam o orçamento federal e mostram: 43% de tudo vai para pagar a dívida pública. E para moradia, pasmem, 0,0003%. A diferença é absurda, né? Então, o coração do argumento da campanha é este. Moradia não é para ser tratada como um produto qualquer, uma mercadoria que se compra e vende para lucrar. Não. Para eles, é um direito humano fundamental, uma necessidade sagrada. Beleza, até aqui a gente viu o que a campanha diz. Agora a gente entra de vez na análise crítica que estamos explorando hoje. E ela vai fundo para tentar entender de onde vêm essas ideias, quem são os pensadores por trás desse tipo de diagnóstico. E a resposta, segundo essa análise, está num campo de estudo chamado urbanismo crítico. Basicamente, é uma corrente de pensamento que olha para as cidades como um grande palco de conflito econômico, de luta de classes mesmo. E essa influência não é uma coisa escondida, não. A análise mostra que a própria bibliografia da campanha cita com todas as letras nomes como David Harvey e Raquel Honig, que são assim as estrelas dessa linha de pensamento que mistura urbanismo com uma forte crítica ao sistema capitalista. E é aqui que a análise crítica aperta o passo. O argumento é que, ao adotar essa base teórica, a campanha acaba mostrando um viés político muito claro. A acusação é que essa lente de luta de classes acaba, na prática, empurrando uma narrativa política bem específica. E como esse viés apareceria? Bem, a análise aponta para a forma como o texto trata diferentes governos. Por exemplo, as gestões de Lula e Dilma são retratadas como de protagonismo social. Já os governos Temer e Bolsonaro são ligados diretamente a políticas que prejudicaram os mais pobres. A crítica aponta até que o programa Minha Casa Minha Vida é elogiado, mas o Casa Verde e Amarela nem sequer é citado. Fica parecendo que tem dois pesos e duas medidas, sabe? Outro ponto levantado é o papel que a campanha dá para as pastorais sociais. Elas não são vistas só como um braço de caridade da igreja. O texto as coloca como agentes de transformação social, que devem apoiar movimentos populares, ocupações e até pressionar políticos. É um papel bem mais, digamos, militante. E, para fechar, a crítica sai do campo político e entra de vez na teologia. O argumento aqui é que todo esse foco em estruturas sociais, em política, acaba batendo de frente com a doutrina mais tradicional da Igreja Católica. Lembra que a gente viu que a campanha fala que a moradia é a porta de entrada para todos os outros direitos? Pois é. A perspectiva aqui é que a dignidade humana começa por uma condição material. Só que a análise crítica contrapõe isso com a visão tradicional. E nessa visão, a verdadeira porta para a dignidade e para uma vida plena não é a casa, não é uma condição material. É o batismo, é a graça de Deus. E aí,
O choque entre as duas visões fica claríssimo. E essa tabela resume perfeitamente essa tensão. De um lado, a campanha focando em reforma social, falando em conflito de classes, apoiando ocupações. Do outro, a crítica puxando para a doutrina tradicional. Foco na salvação da alma, na busca por harmonia entre as classes e no respeito à propriedade privada. São, de fato, duas propostas de missão para a igreja que parecem ir para direções bem diferentes. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta bem grande na mesa. Qual é o verdadeiro papel da fé na esfera pública? É uma campanha social ou se tornou um manifesto ideológico? E essa é uma pergunta que vai muito além dessa campanha específica e que, no fundo, cada um precisa refletir e encontrar a própria resposta.